E aí, pessoal, meu nome é Samuel, eu tenho 34 anos de idade e o que eu vou contar aqui não é religião não, tá? Não tô falando de religião não, são experiências que eu passei na vida e aconteceu comigo e eu quero compartilhar com vocês. Então, lembrando, eu não tô pregando religião, tá bom? Eu lembro que ali no finalzinho, se não me engano, do ano de 2023, eu tava passando por uns problemas psicológicos muito fortes, sabe? Muito forte mesmo. Coisas de... muito forte mesmo. E aquilo tava me sugando. Eu não tava conseguindo fazer as coisas básicas do dia a dia. Coisas como fazer um almoço, sabe? Tinha dias que eu não conseguia. E às vezes você acaba relatando para as pessoas acabam dando risada, né? E acabam não acreditando naquilo que você tá passando. Mas eu lembro que eu cheguei no meu limite, eu não aguentava mais. E eu fiz uma promessa com Deus. Eu falei: Senhor, se você me tirar dessa situação que eu tô passando, eu nunca mais faço certas coisas, sabe, que desagradam a ti. Coisas assim que eu não quero entrar em detalhes. Mas eu lembro que eu fiz essa promessa. O tempo passou. Eu acho que eu acabei esquecendo. Aquilo que eu tava passando não amenizava. Até que foi passando o tempo. Foi amenizando. Aí tinha dia que eu já não sentia mais o que eu sentia. Foi amenizando, sabe? E foi passando. E eu lembrei da promessa que eu tinha feito com Deus. E eu já estava cumprindo o que eu tinha prometido, sabe? Eu estava cumprindo. Antes mesmo de cessar, eu já estava cumprindo o que eu tinha prometido para Deus. E aquilo foi cessando, até que passou. E eu estava cumprindo o que eu tinha prometido com Deus. Só que um dia eu tinha uma irmã que morava aqui no sul de Minas, e fazia anos que eu não via ela, que eu não vinha visitar ela aqui. Ela me mandou mensagem: ô Samuel, vem pra cá, vem ver eu tô com saudade, não sei o que. Eu falei: tá bom, eu vou aí te visitar. Eu meio que esqueci que eu tinha feito aquela promessa com Deus, sabe? E vim visitar ela. Só que eu já vim no pensamento de, quando eu voltar lá da casa da minha irmã, eu vou fazer coisas, sabe? Pensei, na verdade. Não falei porque lá no interior de São Paulo eu moro sozinho. Então eu pensei, não falei com ninguém. E deixando bem claro, eu não falei pra ninguém sobre essa promessa que eu tinha feito com Deus. Não saiu da minha boca, sabe? Foi em pensamento. Aí voltei de Minas, fui pra casa já no intuito de cometer aquilo que eu tinha prometido pra Deus, sabe? De descumprir o trato. Aí cheguei em casa e belo dia, passaram-se alguns dias, eu tava já pronto pra fazer aquilo, sabe? É algo assim muito pessoal que eu não quero entrar em detalhes. Mas eu já tava pronto pra fazer. E eu lembro que eu tava deitado na cama, meu coração começou a acelerar muito. Isso era por volta de umas 5 horas da tarde, meu coração começou a acelerar muito. Eu comecei a ficar inquieto, sabe? Eu falei: Senhor, só falta, tá voltando tudo de novo. A crise de ansiedade, não sei o que. Aí eu peguei e eu precisava comprar mistura. Aí levantei da cama agitado, pensando que era a crise de ansiedade que tava querendo me dar. Aí levantei da cama, peguei minha moto e eu tenho, né, até hoje amizade com um rapaz que vende pão na esquina de casa. Eu falei: mas eu tava, sabe assim, tão agitado que eu falei: não vou passar lá conversar com ele hoje não. Aí eu peguei minha moto, fui pro mercado
E peguei o que eu tinha que pegar. A hora que eu subi na moto pra voltar embora, eu mesmo pensamento, não vou passar no Homem do Pão não conversar. A hora que eu vi, gente, eu já tava de pé na frente dele conversando com ele. Eu parei de conversar com ele. Aí papo vai, papo vem. De repente, chegou uma mulher. Pessoal, eu não sei se ela eu acho que ela tava um pouco bêbada, sabe? Um pouco bêbada assim, por isso que eu falo, a gente não pode julgar, né? A gente não pode julgar. Às vezes a palavra de consolo, de conforto vem de alguém que a gente menos espera e a gente acabou julgando. Mas ela tava um pouco bêbada assim. Mas não tava com latinha de cerveja, corote na mão, não tava nada. Ela pegou e parou na nossa frente e começou a falar com o Homem do Pão. Agradecer ele, que ela lembrava o dia que ela deu o pão pra ele. E tava muito agradecida, sabe? E começou a falar algumas coisas bonitas pra ele. E ele só ouvindo, quieto, sabe? E eu por dentro dando risada. Já pronto pra... Eu já ia cometer aquilo que eu tinha prometido pra Deus, que eu não ia cumprir, não ia fazer mais. E por dentro dando risada daquela situação, sabe? Imagina, uma bêbada. Aí eu peguei e... Fiquei ouvindo ela falando com o Homem do Pão. De repente, ela virou pra mim. Ela começou a falar algumas coisas assim que... Não faz sentido nenhum, sabe? Não tem sentido nenhum. Eu meio que dando risada daquela situação. Não tava levando nada a sério. Eu lembro que o Homem do Pão me dava sinais assim, como escuta o que ela tá falando, sabe? E eu meio que dando risada, já querendo sorrir fisicamente também, porque até então tava sorrindo por dentro. De repente, pessoal, o semblante daquela mulher mudou, sabe? Não sei se alguém aí já passou por isso. O semblante dela mudou. Ficou um semblante sério. E ela me olhava fixamente nos olhos. E ela começou a falar assim. Ela não falava, cumpra o que você prometeu pra Deus. Não, ela falava assim, cumpra. Ela olhou pra mim séria e cumpra o que você prometeu pra mim. Opa, daí eu já falei, como assim? E ela olhava nos meus olhos. Ela falava, cumpra o que você prometeu pra mim. Porque eu sou amor, mas eu sou fogo devorador. Eu falei, opa. Aquilo entrou no meu coração, entrou na minha mente, pessoal, entrou no meu corpo. Aquelas palavras correu no meu corpo, assim, desde a ponta do pé até a ponta da cabeça. E aí eu comecei a ouvir ela séria. Daí ela começou a falar, cumpra o que você prometeu pra mim. Eu sou amor, mas eu sou fogo devorador. Pra eu fazer você voltar pra aqui, da onde eu te tirei, é rapidinho. Eu te tirei do vale da sombra da morte. E eu só ouvindo aquilo quieto. Aí eu já baixei a cabeça assim. Aí já veio aquela vontade de chorar. E ela falou mais algumas coisas assim. Eu falei assim, não acredito. Aí ela saiu. E foi embora. Foi embora. Aí eu conversei com o Homem do Pão. Eu tava abismado. Ele olhou pra minha cara e falou, Deus falou com você, né? Eu falei, sim. Mas ele falou algo que ninguém sabia. Eu prometi em pensamento dela, mas é assim mesmo. Eu falei, mas é uma bêbada. Eu falando, rapaz, Deus usa de quem Ele quer. Pessoal, eu sei que Deus falou comigo naquele momento, coisa que ninguém sabia. Eu tinha prometido para Deus em pensamento. E eu creio que não foi nem a bêbada, sabe? Foi diretamente Deus que falou comigo, porque as palavras que saíam da boca dela era cumpra o que você prometeu pra mim. Ela não falava cumpra o que você prometeu pra Deus, sabe? E até hoje, isso já tem, mais de 2 anos, mais de 1 ano e meio, por aí. Até hoje, às vezes, vem um pensamento de eu vou descumprir o que eu prometi pra Deus. A hora que eu tenho esse pensamento, vem essa palavra que saiu da boca dela, cumpra o que você prometeu pra mim.
Então, assim, entrou no meu coração, sabe? Entrou na minha mente, entrou no meu corpo. E aquilo que eu prometi para Deus eu tô cumprindo. Tô cumprindo. A minha vida mudou muito, sabe? Mudou da água pro vinho. Coisas que eu passava, se eu for contar aqui, ninguém acredita. Acha que é invenção. Mas assim, só Deus sabe o que eu passei, sabe? E foi isso, pessoal. Se você já passou por alguma coisa, por alguma experiência parecida ou igual, deixa aí nos comentários. Eu gosto de ler. Mas então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.